Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Vamos dar continuidade à nossa matéria de História do Cristianismo. Ok? Estamos trabalhando aqui a questão do papado, né, do papado pontificado latino, né, do Papa de Roma. Como se deu então o desenvolvimento, o crescimento, a expansão e o domínio sobre todo o território europeu. E o contraste, né, entre esta força eclesiástica e política e o que se desenvolveu no mundo oriental com o Império Bizantino ou a Roma do Oriente. Ok? Então encerramos a aula passada falando acerca da mudança da capital para Constantinopla, né, como Constantino se empenhou em levar a capital para a antiga cidade de Bizâncio, onde ele já havia observado algumas características que chamaram a sua atenção, quando Licínio ali se refugiou e viu que a cidade de fato era muito difícil de ser invadida devido a estar cercada pelo mar e ser um istmo, né? Então ter um acesso pequeno que facilmente poderia ser fortificado por muralhas. Então você poderia ter uma grande guarda naval, né, juntamente com muralhas fortificadas e também as fortificações da própria cidade. Então, tanto motivos estratégicos, né, estratégia militar, quanto geográficos, porque a cidade de Constantinopla ficou a meio caminho entre toda a porção oriente e a porção ocidente do império, que agora foi reunificado sob a égide de Constantino. Ele, com brilhantes estratégias políticas, conseguiu eliminar os seus opositores e agora reunifica o império, o que não vai durar muito, porque aqueles que deram continuidade a esse processo, chegando à época de Teodósio, nós temos a divisão do império em dois, né? Nós temos o Império Romano do Oriente, que se torna o Império Bizantino, e o Império Romano do Ocidente, que cai para os bárbaros. Somente para relembrar, nós temos aí a grande extensão do Império Romano, que vai desde as Ilhas Britânicas ao norte até o norte da África. Você pode ver aí as possessões romanas ao norte da África, estendendo-se aí para o Egito e chegando até a região aí do Tigre e do Eufrates, a região da Mesopotâmia, ficando aí o reino Parta, né, os reinos Parta, Persa, que não conseguiram ser dominados pelos romanos, e ao norte fazendo fronteira com os germanos, né, principalmente os germanos. Ok? Então temos aí a grande extensão do Império Romano, as divisões, conforme estão colocadas aí no mapa. E aí, seguindo, a gente falou também acerca da grande obra romana. Eu havia prometido trazer essa imagem, na qual a gente vê alguns locais onde ainda se observa a qualidade das estradas romanas. Então você está vendo aí uma estrada romana bem pavimentada, com pedras, com muros, né, para impedir a erosão, né, a destruição aí desse empreendimento. E o mapa que apresenta aí toda essa malha, né, de estradas, de caminhos, né, de vias construídos por Roma para facilitar a comunicação e que foram muito úteis para o cristianismo, tanto no sentido da Pax Romana, que unificava os povos, quanto também num plano mais prático, as estradas, que viabilizavam a comunicação, né, o deslocamento por essas terras longínquas. Tá, ok? Então temos aí o Império Romano. Um pouco aí sobre a questão da sociedade romana, vamos passar adiante, então é interessante termos algumas informações para não esquecermos aquilo que já aprendemos a respeito, né? Acerca da sociedade romana, eu quero só dar uma relembrada para você, com o slide que está em tela, que nos diz: acerca dos patrícios, cidadãos descendentes dos primeiros habitantes da região, proprietários de terra e gado, compunham a aristocracia romana. Aristocracia por nascimento, descendência monárquica. Então esses eram os patrícios, esses eram os habitantes da Itália, tá, ok? De onde partiu, de onde iniciou a grande conquista de Roma. Quando Roma consegue vencer as primeiras batalhas internas, se solidifica como um reino, como uma república, e depois passa a investir, né, em outras campanhas, quando consegue vencer Cartago, domina a Grécia, invade o Egito, e aí o processo de expansão tanto para o oeste, né, para a Península Ibérica, quanto para o leste, a Palestina, a Mesopotâmia e por aí vai. Então nós temos aí de onde principiou
e a diferença que havia, né, entre ser um patrício e ser um cidadão romano que adquiriu esse título ou por uma benesse fornecida aí pelo Império Romano às cidades que firmavam um acordo de paz. Então chegou um período histórico em que eles começaram a fornecer cidadania romana, algumas cidades importantes estrategicamente. E outra situação ainda na qual começaram a vender cidadania romana, que foi o contraste entre Paulo e aquela autoridade, né, que havia o prendido, havia o encarcerado, e ele reclamou de sendo um cidadão romano, não ter tido o direito do devido processo legal. E aí ele vai tentar soltá-lo na surdina, mas ele requer todo o rito, conforme era devido. Ele, naquele diálogo, o cidadão diz para ele que adquiriu com muita alta soma de dinheiro, e ele diz em contrapartida que ele tem aquele título por nascimento. Então é uma categoria superior, né? Os plebeus livres, mas sem qualquer direito, apesar de terem fortunas. São maioria em Roma, camponeses, artesãos, pequenos proprietários, comerciantes. Casamento com patrício é proibido. Então você tem aquilo que para os romanos vai causar um grande escândalo e vai fazer com que eles acusem os cristãos de serem niveladores da sociedade, quando o cristianismo começa a passar por cima dessas estratificações sociais. Você vê que mesmo se alguém morando em Roma, mesmo que ele tivesse posses, mesmo que ele tivesse poder, né, poder político, poder econômico, terras, mesmo assim ele não tinha a mesma honra, a mesma dignidade dos patrícios, né, daqueles que eram naturais daquele lugar, naturais daquela terra. Então você vê essas estratificações sociais, essas diferenças, né, que eram bem demarcadas e que o cristianismo ignorou totalmente e unificou todos debaixo de uma mesma fé. Os clientes dependentes dos patrícios, agregados, serviçais, uma vez cliente de uma família, nunca mais pode se desligar dela. Então aqueles que estavam ligados diretamente a esses patrícios, né, por meio de serviço, por meio de favores, tá ok? Por meio de dívidas, né, algum tipo de comprometimento, então eram aliados deles e deviam então permanecer nessa condição. Os escravos, grupo ainda pequeno nesse período, são indivíduos endividados ou vencidos de guerra, considerados mercadoria. Eles não tinham qualidade civil, de pessoa, direitos, tá ok? Eles eram um objeto que poderia ser utilizado pelo patrício ao seu bel prazer. Poderia ser morto, poderia ser utilizado, empregado em qualquer tipo de atividade. Então essa era a condição dos escravos, e é nisso que o cristianismo também vai intervir de forma muito decisiva, fazendo com que seja entendido que cada pessoa tem intrinsecamente um direito inalienável à vida, tá certo? Que cada pessoa tem essa condição por nascimento, uma vez sendo criaturas de Deus e sendo Deus criador de todas as coisas. Então, a partir desse conceito, entende-se que até o escravo também tem seus direitos mínimos. Ao longo do século IV a.C., os patrícios latinos aproveitaram a fragilidade dos reis etruscos, imersos em diversas guerras, e assumem o poder de Roma, tornando esta uma república, res publica, coisa pública, ou seja, uma cidade cujo governo é administrado pelos cidadãos romanos que compõem o Senado. Você tem o princípio de Roma, né? Você entender desde aquele princípio até essa situação que é retratada aí nesse alto relevo, na qual o general Tito invade Jerusalém e leva os bens este que contribuirão também essas riquezas na construção do Coliseu. Ok? Você vê retratado aí, como eu também tinha prometido, a menorá. A menorá que estava no templo está sendo carregada aí, tá certo, por esses escravos que foram capturados aí pelas legiões romanas. Então você tem uma procissão adentrando a cidade, tá certo, para ser ovacionado pelo povo, os generais serem condecorados. Aí você tem os espólios de guerra, né? Esse mapa agora retrata a grande expansão do cristianismo de 300 a 600 da era cristã. Os pontos vermelhos, os locais de maior concentração,
de grupos cristãos até os outros que estão aí colocados, né, de uma cor amarelo mais clara, locais onde o cristianismo está se expandindo, tá ok? Então temos aí o cristianismo alcançando todas essas terras, se expandindo, pregando o evangelho e modificando toda a estrutura social, modificando toda a estrutura do Estado, até que de fato o cristianismo vai chegar ao governo, né, ao poder político até. Quando então vamos ter algumas alterações, conforme já analisamos até na aula passada, algumas benesses com o fim da perseguição, com o reconhecimento, tá certo, da religião como uma religião autorizada e até uma religião oficial em alguns momentos. Então, alguns imperadores tornam de fato o cristianismo oficial, como acontece em Bizâncio, mas por outro lado um grande mal com um envolvimento cada vez maior no mundo político e na corrupção deste mundo político, né? Não apenas pelo fato de estar envolvido em política, porque a igreja na atualidade também precisa interagir com a política, uma vez que é um grupo da sociedade e uma vez que os seus integrantes são também cidadãos da cidade, tendo direitos e deveres. Então não é de estranhar que em algum momento a igreja também, como uma organização, interaja com a política. Esse não é o problema. O problema é quando a igreja começa a se contaminar com a corrupção que está no meio político, e ela começa a fazer parte também da estrutura desta igreja. Então nós temos aí a corrupção também no meio eclesiástico. Chegando então à parte que está sendo abordada aqui na apostila, a divisão do império. A divisão do império, conforme o mapa nos indica, tá ok? 395 d.C., Teodósio, depois da morte dele, fica bem clara essa divisão entre a Roma do Oriente, com essas possessões, que incluem ainda o território dos Balcãs, né, onde está a Grécia, a Macedônia da atualidade, também ao sul, o norte da África, tá certo? Com o Egito, e o leste, região da Palestina, e o que atualmente é a Turquia, e também o norte da Mesopotâmia. Territórios estes que não conseguirão ser mantidos por muito tempo pelos bizantinos, principalmente com a ascensão do islamismo, aí por volta do ano 600 da era cristã. Com a ascensão do islamismo, muito desse território será perdido, e Bizâncio será muito diminuída. Ela conseguirá estender a sua existência até o ano 1400 e tanto aí da era cristã, devido à sua boa localização. Então, local de fácil defesa. Então, se entrincheiraram aí neste lugar, e as saídas para o mar também são muito benéficas. Então, eles conseguem estender a sua existência. Mas quando vem o advento aí do Império Otomano, que também está inserido aí dentro do islamismo, mesmo não sendo árabe, inclusive futuramente vou gravar algumas aulas aí especificamente tratando acerca dessa questão do Oriente Médio, destes conceitos de islamismo, que é um conceito de religião, e os conceitos de etnia. Você tem árabes, otomanos, persas, mouros, tá ok? Você tem diversos conceitos aí de etnias que estão também dentro, tá certo, de um conjunto maior, falando agora no aspecto religioso, estão dentro do islamismo, ok? Mas são povos diferentes. Então, por exemplo, os otomanos, que também estão dentro do islamismo e serão os grandes opositores, grandes inimigos, adversários dos bizantinos, ok? Inclusive vão extinguir este império definitivamente, quando tomam a cidade, modificando o nome dela para Istambul, o que é na atualidade, tá? Então temos aí a parte da Roma do Oriente e a parte da Roma do Ocidente, na qual você tem um quadro político muito diferenciado. Na Roma do Oriente você tem um poder centralizado no imperador, então você tem uma sucessão de imperadores que está reinando e que tem um grande poder político, inclusive sobre a igreja também, tá ok? Então a igreja também sofre muita influência. Você tem alguns imperadores até que se tornam hereges, um imperador que adere ao monofisismo e impõe isso à igreja, encontrando a igreja ortodoxa, encontrando alguns adversários que sofrem, que são perseguidos, e tentando impor isso também à igreja do Ocidente, que se opõe e também sofre algumas consequências por isso. Aí na parte do Ocidente, você tem sinalizado em verde no seu mapa aí, a Itália, a Gália, que é um enorme território que será futuramente a França,
e a Espanha, tá certo? Que será dividida, né, a Península Ibérica entre Espanha e Portugal, ok? Então você tem aí estes grandes territórios, né, que está aí ao ocidente e que tem, diferentemente da parte oriental, sofre aí pelo vácuo de poder, né? Então você não tem um poder centralizado que seja forte. Então os últimos imperadores romanos que reinaram aí nessa porção foram muito fracos, né, e não conseguiram concentrar poder, não conseguiram impor sua influência. Então foi uma decadência, né, até que Rômulo Augusto é deposto aí por Odoacro, né, um bárbaro. Então você tem a movimentação de diversas hordas bárbaras que estão golpeando principalmente a parte ocidental por ter essa descentralização do poder. Então quando de fato o último imperador romano cai, o poder que resta, a instituição na verdade, né, que o poder estava na mão dos bárbaros, poder das armas, poder militar. Mas o único grupo que resta como instituição milenar, forte, organizada, né, com cultura, com educação, com técnica, quem resta é a Igreja Católica Apostólica Romana, ok? E a figura do Papa como um líder centralizador, inclusive um líder que pode decidir questões entre esses reis bárbaros, um árbitro. Então o Papa torna-se, na verdade, vamos dizer assim, um árbitro entre essas decisões, entre esses diversos reinos que surgem, e a Igreja Católica torna-se um manancial de conhecimento, né? Torna-se aí um depositório, né, de conhecimento, de sabedoria, né, de ordem, de organização, jurídico, religioso, filosófico. Inclusive começam a comunicar isso para essas novas aristocracias que surgiram, né? Então os bárbaros começam a organizar os seus reinos, ainda estão em muita disputa entre si, entre eles, mas quando isso começa a se estabilizar, começa a surgir então essas aristocracias ligadas a esses reinos. E aí quem vai interagir dentro dessas cortes serão os representantes da Igreja do Ocidente, da Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Então um pouco mais aí sobre como eram essas divisões dessas regiões, né? Essas regiões administrativas, tá ok? Isso aí por volta do ano 400 da Era Cristã. A divisão principal entre leste e oeste e as subdivisões dentro de cada uma dessas macro-regiões, tá ok? Agora, esse mapa que nos mostra aí a parte do Oriente, Império Romano do Oriente, concentrada, enquanto a parte do Ocidente está dividida entre essas diversas forças bárbaras que estão lutando pelo poder, tentando se impor, né, e tentando definir aí seu raio de influência, né, seu raio de domínio. Então temos aí lombardos, ostrogodos, alamanos, saxões, burgúndios, francos, anglo-saxões, bretões, suevos, visigodos. Temos aí vândalos, né, no norte da África. Então todos eles guerreando entre si, tentando também impor a sua força, né, impor aí o seu domínio sobre essas regiões. De fato, eles derrubam o Império Romano que esteve ainda presente aí, começam a dividir essas terras, estabelecer seus reinos, então o catolicismo vai interagir com eles, ok? O texto que eu quero trazer, estamos aí na parte de desenvolvimento do poder da Igreja Romana. O desenvolvimento do poder da Igreja Romana. Ele traz aqui para nós, somente ler alguns pontos interessantes aqui na apostila que diz, ó, ainda na divisão do Império. As fronteiras eram demasiadamente extensas e o perigo da invasão dos bárbaros era constante. E o imperador sozinho não podia proteger seus vastos domínios. Desde Diocleciano, 305, havia já iniciado uma divisão da autoridade com a numeração de imperadores aliados. Tetrarquia, que a gente já explicou. No ano 395, Teodósio completou a separação. No governo deste, o mundo romano foi dividido em oriental e ocidental, passando primeiro pela reunificação de Constantino, ok? E depois já houve, na verdade, uma divisão leste-oeste com Constantino e Licínio. Aí depois Licínio cai e Constantino reunifica. Mas Teodósio verá depois que
a Roma Oriental, que era a parte forte devido ao processo político da mudança da capital e da concentração do poder no Oriente, mas chegou um momento que a Roma do Oriente não conseguiria fornecer auxílio à Roma do Ocidente. A Roma do Ocidente teria que se virar. O imperador em Roma teria que se virar com os bárbaros, coisa que ele não conseguiu. Então a Igreja Católica conseguiu interagir em alguns momentos com os bárbaros para que eles não trouxessem uma destruição total da cidade, mas não impedir o domínio. Então eles conseguiram entrar e dominar, inclusive depor o antigo imperador romano. Então você tem essa situação e Teodósio vai estabelecer uma divisão de fato. Então será dividido entre Oriente e Ocidente, separados pelo mar Adriático. O Império Oriental era denominado grego, ao passo que o Ocidental era denominado latino, em razão do idioma que prevalecia em cada um deles. A divisão do Império foi um presságio futuro da divisão da Igreja. Exatamente, inclusive todas essas questões políticas e culturais, começando pela língua, né? Na parte latina, né, conforme o próprio nome assim deixa claro para nós, a língua latina prevalecia, né, o latim. E na parte oriental, o grego. Então você tem aí dois mundos que vão se desenvolver de forma separada e em alguns momentos de fato antagônicos. No desenvolvimento do poder da Igreja Romana, a cidade de Roma foi suplantada por Constantinopla em sua posição de capital política do mundo. Agora veremos a mesma Roma afirmando seu direito de ser a capital da Igreja. Aí traz aqui alguns motivos que eu vou colocar para você, cada um desses aqui, ponto a ponto, mas antes quero contribuir com o texto aí da obra que eu escrevi, a Reforma, a Reconstrução do Templo de Deus, ok? Então vamos trazer alguns textos aí que contribuem com o entendimento da nossa aula. Constantino. Seria de uma grande estupidez desprezar os motivos pelos quais o historiador, que no caso é Eusébio de Cesareia, descreve a vitória de Constantino em tons tão vibrantes que o fazem semelhante à épica vitória dos hebreus sobre as tropas de Faraó. Seria muito fácil para os que estão afastados das atrozes perseguições, martírios, estupros, degolações, crucificações, esfolações, empalações e outros tantos métodos absurdos de infligir dor, olhar para essa atitude com total desprezo e reputar o mesmo historiador como um reles bajulador oficial. Todavia, creio que cada um deve ser julgado dentro de seu tempo e de acordo com suas reais possibilidades. Assim é que devemos entender a empolgação com que este personagem é recebido, tendo em vista o benefício e o favorecimento que trouxe aos sofridos cristãos e como proporcionou uma total alteração do quadro da situação, tirando-os do patamar de escória da sociedade e lhes atribuindo a partir de então serem de fato a religião do Estado, com todas as benesses daí advindas. Então, o primeiro momento em que nós enxergamos os benefícios inegáveis, tá certo, que foram adquiridos pela Igreja. Então, seria muito injusto, a partir do nosso ponto histórico, emitirmos um julgamento sobre Eusébio de Cesareia, por exemplo, sobre Panteno também, e julgar que eles eram loucos, ou eram bajuladores, ou eram interesseiros, porque emitiram elogios em relação a Constantino. Nós temos que ver que o seu elogio está ligado ao fato de Constantino ter beneficiado, sim, o cristianismo no sentido de interromper definitivamente essa perseguição com o Edito de Milão. Ok? Então, nesse sentido. Agora, no sentido das corrupções que se darão a partir desse entrelaçamento entre igreja e Estado, certamente estes grandes homens de Deus também não concordariam com isso, né? Não elogiariam, né, esse tipo de situação. No entanto, seria também obscurantista deixar de perceber os males que sobrevieram em consequência dessa sinistra associação. E talvez possamos, em primeiro plano, assinalar que a partir de então, o cristianismo não é mais uma questão de fé. Esta aqui é uma questão crucial, importantíssima. Porque até aqui, ser cristão era um desafio pessoal. Então aceitava-se a fé cristã, ou era comunicada pelos seus pais, e se permanecia nela à custa de muito sacrifício. Se permanecia nela à custa, às vezes, de sua própria vida, de perseguições, okay? De desprezo da sociedade.
Então pagava-se um preço alto para ser cristão. E aí você necessariamente tinha dentro da igreja aqueles que estavam de fato comprometidos com ela, que estavam envolvidos com ela, que tinham um compromisso com a pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas com a mudança do quadro e principalmente com a centralização da fé cristã agora como um veículo de poder, como um braço forte do Estado, você atrairá muitos interesseiros, muitos hipócritas, muitos falsos cristãos que até hoje têm figurado no meio da igreja e que buscam sempre se beneficiar com alguma vantagem, algum privilégio, tá certo? Muitas das vezes pessoas que fracassaram nas suas carreiras e se associam ao cristianismo para tentar obter nessa associação algum benefício pessoal, algum benefício próprio. Muitas das vezes mancharam seu nome com atitudes perversas e agora forjam falsas conversões para tentar equilibrar a balança, né? Dizer que agora está num processo de arrependimento, transformação de vida e tal, mas que na verdade apenas é uma encenação e na verdade em ato contínuo a gente vê essas pessoas abandonarem o evangelho ou cometerem vergonhas, né? E cometerem escândalos dentro mesmo da igreja, né? Dizendo-se pertencentes a igrejas. E aí quando você vê essa situação repetir-se ao longo de tantos séculos e na atualidade, pessoas aproximarem-se do cristianismo com objetivos apenas de benefício próprio. Como Paulo deixou muito claro na carta, né? Todos buscam o que é seu, mas ninguém busca o que é de Cristo. Nós temos aí Paulo já enxergando estes que amam o presente século. No entanto, seria obscurantismo, como eu já li. O cristianismo é mais uma questão de fé, de aceitação espontânea a Cristo como o único e suficiente Salvador, à custa de desprezo e de perseguições. Não. A partir de então, ser cristão é apenas uma questão de nascimento. Nasce-se cristão, e principalmente quando implantado o chamado pedobatismo, né? Que impressionantemente é realizado ainda por algumas denominações reformadas, tá ok? Então, alguns ainda prosseguem aí nessa prática do pedobatismo, batizar crianças, então totalmente, né, fora daquilo que o Evangelho fala acerca de batismo para arrependimento de pecado. Então, como uma criança que não tem consciência se arrepende de alguma coisa. Então, nós temos aí uma estratégia política muito bem desenhada, que é batizar a pessoa criança e dizer que ela já está associada àquela fé, já cresceu associada àquela fé. Então, você tem uma pessoa que vai dar continuidade ao cristianismo meramente por tradição e não por aceitação pessoal. Ele não teve um relacionamento pessoal com isso que ele está professando. Ele apenas tem um relacionamento tradicional. Ele vai dar continuidade a isso como mera tradição, como mero tradicionalismo. Aí surge a famigerada frase: eu nasci católico, vou morrer católico. Não que ele tenha nascido católico, mas foi batizado muito cedo. Vamos lá. Nasce-se cristão, né? Entre aspas, colocaria aí, né? Mesmo que ao longo de toda a vida e até mesmo até o leito da morte, jamais se tenha descoberto que verdadeiramente venha a significar ser servo do Senhor Jesus Cristo, uma vez que não o conhecem nem com ele se relacionam. Esse é o terrível prejuízo, né? São cristãos nominais. E desta associação, desta geração que vimos ao longo da história crescer e se multiplicar os males que afetaram o corpo da igreja, levando-o quase à morte. Aí você começa a entender por que ao longo da história você vai ver, você vai ler, né, vai ouvir acerca de tantos escândalos dentro da igreja cristã, das coisas mais atrozes, das coisas mais absurdas, né, dos papas que se levantaram e fizeram as coisas mais absurdas, da prostituição dentro da igreja, da venda de indulgências, do enriquecimento em cima da miséria do povo, da pregação e da comunicação de certas ideias que mantinham a mente das pessoas cativas, apavoradas, aterrorizadas, né? Então, com isso, você vê, muitas das vezes, pode até compreender melhor porque na Renascença e no Iluminismo se manifestava uma atitude tão hostil em relação à igreja. Claro que essa atitude levou eles à destruição, principalmente porque eles começaram a rejeitar não apenas a instituição, o que foi feito pela reforma, a reforma no mesmo
no mesmo momento histórico do Renascimento, do Iluminismo, eles fizeram a rejeição da instituição católica e não da Bíblia, e não de Deus. Agora, muitos desses pensadores rejeitaram primeiramente a igreja, depois rejeitaram a Sagrada Escritura, depois rejeitaram mesmo a Deus. E aí nós temos aí a destruição destas mentes, né, que eram até mentes muito brilhantes, muito inteligentes, muito perspicazes, mas se embruteceram com esse tipo de atitude. Né? Mas por que toda essa revolta? Porque dentro do cristianismo você tem essa mudança, terrível mudança de paradigma, né? Agora você não se pauta mais pela verdade do evangelho, e sim você recebe e comunica uma mera tradição fria, vazia, com a qual você não tem contato. Né? Você não tem mais contato com a pessoa bendita de Cristo, e apenas com mero tradicionalismo. E a partir daí você tem uma total perda de significado, uma total perda de direção, tá certo? Desse cristianismo ao longo da história. E você vai ver todo aquele processo de destruição, né, que vai se desencadear por meio de diversos fatos históricos que trazem vergonha para o cristianismo, né, devido a esta contaminação, devido a essa perda de direção. Até que de Deus vem o remédio chamado Reforma Protestante. Mas antes disso, veremos os diversos sintomas do adoecimento que ao longo da história nos apresentaram uma igreja completamente deformada e quase irreconhecível em relação à igreja modelo de Atos dos Apóstolos. Olha o distanciamento que está havendo, né? Por isso que não é sinônimo, a igreja católica não é sinônimo de igreja primitiva, como alguns querem fazer entender. Quando você tem o surgimento da instituição, tá certo? Politizada, poderosa, reinante, que inclusive se arroga ser a rainha de todas as igrejas, né? que se arroga o direito de estar acima de todas as demais. Quando surge esse contexto, você aí já está num afastamento muito grande em relação à igreja primitiva, ok? Afastamento esse, né, o rompimento histórico que principia com Constantino. Então, inegavelmente, isso principiou com Constantino, porque agora há uma associação, há uma força política. Então agora a igreja não está totalmente comprometida como esteve com a pregação, com a fé em Cristo, com a comunhão com Cristo, tá certo? Com a afirmação da pessoa bendita de Cristo Jesus por meio do seu testemunho, por meio da sua vida. Não, a igreja agora está interagindo também com forças estatais, com poder político, poder de influência, com poder econômico, recebe doações do imperador, ok? Tem aí as suas reuniões custeadas pelo imperador. O imperador também dá opiniões, também interfere, e chega um momento mesmo que o imperador ele governa, né? Ele coage mesmo, obriga determinadas decisões dentro da igreja. Aí você tem uma associação muito perigosa, muito prejudicial, ok? Então, com isso você tem um rompimento entre a estrutura da igreja primitiva e essa nova igreja que está se construindo a partir de então, tanto com relação à igreja ortodoxa grega, né, ortodoxa bizantina, quanto à igreja apostólica romana, que também vai crescer aí numa estrutura de poder e vai interagir também com forças, tá certo, governamentais, e vai ser também um braço. Na verdade, em alguns momentos, o Estado que era um braço da igreja, de tanto poder que ele adquiriu. Vamos lá. E os sintomas foram multiplicando-se ao longo da história com a instituição, e aí você tem diversas práticas que começam a ser instituídas dentro da prática cristã e que não tem respaldo bíblico e que não sentem mais, os seus líderes não sentem mais qualquer necessidade de justificar essas práticas biblicamente, porque você tem a partir desse momento muitas lideranças que olham para a Sagrada Escritura como se fosse apenas algo que eles podem, vamos dizer assim, utilizar ou não quando for benéfico a eles. Ok? Graças a Deus, já estudamos isso na introdução ao Novo Testamento, pelo processo histórico, a Sagrada Escritura, por esta época, ela já estava fechada, ok? Então você tem apenas uma organização
dos textos numa coleção. Quando você vai ter com João Crisóstomo, né, a afirmação da grande coletânea de textos sagrados chamada Tobiblion, tá certo? Ou a Bíblia. A Bíblia, né, os livros, né, tá, um conjunto de livros. Então você tem ali apenas uma organização que reúne textos do Antigo e do Novo Testamento. Textos esses que já estavam prontos, que já estavam circulando pelas igrejas, que passaram algum tempo em análise e que agora são ratificados como canônicos a partir do testemunho das comunidades acerca deles. Mas nesta época você começa a ver, na verdade, um afastamento já. Você tem uma ala da igreja que está se afastando cada vez mais da verdade sagrada, está começando a incorporar alguns elementos de tradição, do tradicionalismo, da teologia que começa a surgir e até do paganismo que está sendo sincretizado, porque você tem agora uma relação com o Estado. Então, com esta relação com o Estado, inclusive até ali o livro de Justo Gonzalez, e ele fala da mudança no culto, a instituição da missa. Por exemplo, a incorporação da prática na qual você caminha fora da igreja, procissão, a incorporação chamada procissão, que era uma prática do paganismo romano, a incorporação do incensário, que também alguém pode até justificar que esteve presente no tabernáculo, mas não está presente no Novo Testamento, e foi incorporado como um processo de sincretização, porque era algo presente no culto ao imperador. Né? O mitraísmo, que consegue marcar a definição da data do nascimento do Senhor Jesus Cristo, uma vez que, para aproveitar a data que era celebrado as festividades do mitraísmo, transforma-se agora em Natal, transforma-se agora no nascimento de Cristo. Então são elementos sincretizadores que demonstram essa interação entre o cristianismo e as práticas que havia no paganismo e na religião imperial. Okay? Então você tem a cristianização destes elementos, e não somente isso, até a cristianização dos templos pagãos. Você tem lá o Panteão, né, que foi transformado numa igreja. Okay? Então você tem sinais graves aí do relacionamento entre a igreja e o paganismo. A instituição da reza pelos mortos em 310. E aí você vai ter os mártires, o local onde eles foram martirizados. Geralmente os cristãos se reuniam nesses locais. E aí, num primeiro momento, eu creio que eles tenham se reunido para fazer memória a este irmão. Mas com a agregação agora, agregando pessoas oriundas do paganismo, trazendo agora para dentro do cristianismo uma noção popular. Inclusive Agostinho luta muito contra isso, viu? Agostinho de Hipona, no livro Confissões, ele fala que ele batalhou muito também contra essa prática, tá ok? Não sei se ele foi no livro Confissões ou se foi no Cidade de Deus, mas em um livro desses ele fala que ele batalhou contra essa prática de se reunirem nos lugares onde os santos foram martirizados, homens e mulheres de Deus foram martirizados, e alguns começavam a colocar o costume de levar alimentos. E aí você tem uma associação com o antigo culto pagão romano de adoração dos ancestrais. E aí você tinha, por exemplo, culto aos ancestrais, que era praticado dentro da casa dos patrícios romanos. E aí você tinha setores da casa que eram particulares somente para a família, onde você tinha um fogo que constantemente tinha que estar aceso. E este fogo era chamado lar. E aí de frente desse fogo ficavam as estatuetas dos ancestrais. E eles oravam pedindo a proteção, a prosperidade, a bênção, que esses ancestrais lhe proporcionassem isso. Uma vez que eles haviam partido desse mundo e supostamente estariam então num mundo melhor, seriam mais poderosos. Então eles rogavam a esses ancestrais que lhes abençoassem. E aí quando esses romanos, né, esses pagãos são incorporados agora à igreja, que é a nova força, eles começam a dar sugestões. Ah, tudo bem, então a gente vai se reunir aqui. Aqui foi sacrificado, né, Policarpo, Lactâncio,
foram sacrificados aí, né, a perpétua, né, essas pessoas importantes. Então, vamos fazer o seguinte, a gente podia também oferecer algo aqui para a honra dele, a gente podia acender uma vela, a gente podia orar para que ela intercedesse a Deus. E aí pronto, quando você começa a entrar por esse caminho, você está cada vez mais se afastando da verdade bíblica, porque a Sagrada Escritura afirma de forma muito clara que o único intercessor entre Deus e os homens é Cristo Jesus. É o único intercessor. Então, quando a população começa a implantar essas coisas, você tem num primeiro momento os líderes que se opõem, mas quando esta liderança mesmo começa a se corromper, aí eles liberam geral para que essas práticas comecem a adentrar. Com esses costumes de se reunir onde os mártires haviam morrido, depois algumas lideranças espertas começam a construir igrejas e catedrais, aonde se celebrava a morte desse mártir. Aí outra coisa, começavam a desenterrar a ossada desses mártires, sabendo ou não se era a ossada deles, e colocá-la embaixo do altar. E aí as pessoas que iam até aquela igreja acreditavam que, tendo algum contato com aqueles restos mortais, aquilo lhe comunicaria algum tipo de poder, algum tipo de força, de bênção, de graça, de perdão, algum tipo de coisa assim. Então você começa a interagir com esse mundo pagão e começa a paganizar o cristianismo e fazer com que ele se torne completamente mundano e antibíblico, ok? Então você tem um processo de degradação, destruição da fé original. Reza pelos mortos, 310, já em 310 da era cristã. Começo do uso de velas, 320. Celebração de um concílio sob o comando de um político, o imperador Constantino, em 325. Foi um concílio custeado por ele, um concílio no qual ele certamente interferiu, ok? E com isso a interferência na igreja de pessoa com interesses externos à causa do evangelho pregado pelos apóstolos, a substituição do simples culto cristão, culto do cristão dos primitivos pela missa, em 394, como eu falei, né? Aí você tem a fundação de Constantinopla, você tem a frequência do imperador e dos dignatários ao culto, à reunião, né, à celebração, e com isso você tem agora a instauração de muitos protocolos e a agregação de muitos elementos estranhos ao culto cristão, né, para que pudesse ter toda aquela pompa e circunstância e agradar ao imperador e aos dignatários, ok? O início do pedobatismo, que é uma grande estratégia para fazer ganhar essa consciência das pessoas, né, para que o cristianismo seja mera linha de continuidade e eles então prossigam somente por transmissão de tradição, né? O pedobatismo, que soterrou totalmente o caráter da aceitação consciente de Cristo como Salvador, substituindo a declaração de fé por uma mera transmissão de tradições familiares, então tornando os cristãos meros continuadores de costumes e não mais crentes fiéis em Cristo, e isso se deu em 416 da era cristã. A entrada de características pagãs na adoração cristã, que passaram pelo processo de sincretismo que os levou a inserir em seu culto figura feminina em assemelhação com as deidades pagãs de mulheres, e para tanto foi instituído o culto a Maria, que não encontra respaldo em nenhum texto bíblico inspirado, mas somente em apócrifos. E aí você começa a ter o aproveitamento desta igreja dos textos apócrifos que sempre foram rejeitados dentro da igreja cristã. Os apócrifos que estão presentes no Antigo Testamento e os até apócrifos no Novo Testamento, como por exemplo o livro da Assunção de Maria. Apócrifos que futuramente serão tardiamente canonizados para dar respaldo a esse culto que teve início em 431, né, um culto para reverenciar a pessoa da mãe do Salvador, a pessoa da mãe de Cristo. Então, mesmo ficando claro sempre na Escritura que Maria é uma serva de Deus, que é honrada, que de fato foi agraciada, né, e foi incumbida de uma grande missão, mas também sendo asseverado na Escritura a diferença entre Cristo e Maria, de que Cristo pela carne é filho de Maria, mas como Deus é seu Senhor, é seu Deus, inclusive quando na situação da bodas de Caná,
quando Maria vem até Cristo apelando para que ele resolvesse a situação do vinho que havia se acabado, ele trata de deixar muito claro: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, porque ele está falando a Maria como Deus que é, como Senhor que é, dela e de todos, ok? Então você tem essa situação muito clara. Então Maria, a ela não se deve prestar culto, nem homenagem, nem reverência, nem nada disso. Ela é nossa irmã em Cristo Jesus, agraciada entre as mulheres, mas é a nossa irmã em Cristo Jesus. E Jesus também é seu Senhor. Instituição da doutrina herética que trata do purgatório, pretenso local espiritual para onde são enviadas as almas de pessoas batizadas, integrantes da igreja, que todavia não viveram uma vida pia e têm então, por meio da missa e das futuras desprezíveis indulgências, a alegada liberação deste lugar de tormento para uma subida ao paraíso. Com isso, trazendo livramento à alma do morto, satisfação para a família, mas principalmente enriquecimento aos cofres da igreja, o que possibilitou construir e forrar de ouro a Basílica de São Pedro e São Paulo, no Vaticano, e que tem seu início em 503. Aí você vai ver a época de Gregório Magno, o grande Gregório o Grande, que começa já a interpretar de forma errônea algumas especulações de Agostinho, especulações essas que nem ele havia dado voz de certeza, ele apenas estava especulando, e Gregório as interpreta erroneamente, instituindo mesmo esta ideia de purgatório, essa ideia de local para onde vão aqueles que são católicos, que são batizados, mas que não cumpriram uma vida de piedade, e assim no pós-mortem ficam aí nesse lugar, este suposto lugar específico, para essa situação, do qual será resgatado com rezas, missa do sétimo dia, ofertas, penitências por parte dos seus familiares. E aí, supostamente, ele será então resgatado desse lugar e subirá ao paraíso depois dessas penitências, depois dessas obras, realizadas não por ele, mas pelos seus. E aí nós temos esta construção herética. Então, mesmo que Gregório tenha sido alguém importante, mas ele foi também um grande herege que instituiu esse tipo de prática totalmente absurda. Seguindo até a época em que um monge a contestar por meio de teses afixadas na porta em Wittenberg. Então, ok, veremos aí acerca desse monge. Dentre outros males advindos da tentativa de misturar o que é santo com o profano e mundano, decorre a instituição do culto às imagens, 783, e que demonstra claramente a larga associação e a penetração que o paganismo obteve dentro desta igreja institucionalizada e politizada, tá certo? Que está interagindo agora com este mundo político e com essas famílias poderosas que estão dentro desse estado, e começam agora a adentrar para esta igreja, mas levar também parte dessa sua tradição e camuflá-la, sincretizá-la com o cristianismo. E que pretendia reunir os povos não mais por meio da verdadeira conversão ao santo nome do Senhor Jesus, mas apenas por meio da associação e inserção dentro do rol de membros aos quais tinham que se submeter quem quisesse participar dessa nova sociedade, não muito diferente do que os antigos romanos faziam. Você tem os romanos já realizavam esse processo. E é triste que hoje muitas igrejas ditas reformadas, protestantes, pentecostais, fazem também se enveredam por esse caminho de se associar com o mundo, de se associar com instituições mundanas, começar a interagir, a flertar com esse tipo de situações, de comportamentos, para então trazer pessoas para dentro do seu movimento, na verdade tornando-se parecido com aquilo que eles veem no mundo. Então não exercem este choque, de realidade, de diferença, mas começam a se moldar, deixarem se moldar pelo mundo, ok? E aí você tem essa situação com os povos. Roma já fazia isso com os povos em relação à sua religião e principalmente em relação ao culto à pessoa divina do imperador. E assim prosseguem os sinais desta grave doença com a implementação da água benta e dos ramos bentos em 830, canonização dos santos em 933, aí entra o processo no qual estes que foram grandes heróis da fé agora vão se tornar, com essa canonização, praticamente,
de acordo com aquilo que você vê na prática pessoal, no culto, na forma de expressão, na forma de reverência, você vê essas figuras como eram na cultura greco-romana os semideuses. Como eram semideuses. Então a pessoa não interagia diretamente com Zeus, não interagia diretamente com Júpiter. Então ele tinha lá um semideus que era a ponte entre ele e esse seu deus supremo, né? Você tinha Hermes, você tinha Mercúrio, tá certo? Você tinha aí esses semideuses que faziam então esse meio caminho, esta ponte, né? Vocês tinham os Aions dentro do gnosticismo. Então você tinha diversos subterfúgios para tentar se relacionar com a deidade que estava longe, né? Que estava distante, que não estava tão interessada pela humanidade. E aqui você vê esse conceito sendo trazido para dentro do cristianismo por meio dessa canonização, por meio da qual a pessoa não acredita não ter acesso a Deus, mesmo que a Bíblia afirme que ela tem, que Cristo abriu a porta para ela interagir diretamente com Deus, mas ela acredita não ter, né, e pela sua ignorância, não conhece, não sabe, e aqueles que detêm o conhecimento, que deviam lhe comunicar, permite que tudo isso invada a igreja e faça dela um paganismo, faça dela, né, uma religião completamente distorcida em relação ao padrão bíblico. E eles começam a se comportar como os gregos se comportavam aí com seus semideuses e os romanos também. Então, instituindo a canonização dessas figuras. Então, agora se presta culto a São José, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, São isso, São aquilo e por aí vai. Tantos sãos que são instituídos agora e que tomam um lugar da adoração que é devida somente a Deus, somente a Jesus Cristo, somente ao Espírito Santo de Deus. E agora você tem toda essa gama de figuras, de personagens que vão estabelecer um calendário de festividades extraordinários e vão se tornar padroeiros de diversas cidades. E aí outro costume que também estava presente no paganismo, figuras, né, de homens, de mulheres, de até dentro do paganismo, de fato, né, animais, mas aqui dentro do catolicismo são esses santos que assumem aí esse papel de serem padroeiros de determinados lugares. Onde você acha na Bíblia alguma recomendação sobre a necessidade de existir um padroeiro de algum lugar? Padroeiro de uma cidade, padroeiro de um bairro, padroeiro de um país. Onde? Não está na Sagrada Escritura, é completamente inexistente. Você acha isso dentro da religião egípcia, por exemplo, onde cada nomos tinha um deus. Você acha isso, por exemplo, dentro do paganismo grego, dentro do paganismo romano, onde se tinha Diana dos Efésios. Então você tem isso dentro das religiões falsas, dentro do paganismo. E isso foi cada vez sendo incorporado ao cristianismo. A instituição do celibato sacerdotal como medida necessária à proteção dos bens agora grandemente acumulados por essa forte instituição. Obviamente eles vão dar outra justificativa, tá? A mais forte de sua época, e que não pretende que seus bens sejam repartidos em brigas com herdeiros. E assim foi decretado o celibato em 1074. E não somente em relação aos interesses financeiros, mas também pretende essa organização defender também a sua exclusividade como condutora da humanidade, e para tanto instala a maldita Inquisição em 1184. Só para você ter um histórico aí de como foram agregando esses males, né, como foram penetrando esses males e corrompendo, tá certo, a estrutura desta instituição que se proclamava cristã e que foi herdeira, tá certo, dos antigos, dos primitivos cristãos, e que poderia estabelecer sim uma linha de continuidade, mas que devido a esta corrupção, devido a esta destruição causada na sua estrutura, ela rompeu completamente com a igreja primitiva. Rompeu completamente com a igreja bíblica, a igreja verdadeira. Mesmo que houvessem cristãos verdadeiros, independentemente da instituição, sempre houveram cristãos verdadeiros que se pautaram pela Bíblia Sagrada, mas a instituição havia se corrompido. E se corrompido de tal maneira que em determinado momento ela vai proibir as pessoas de ler a Bíblia, para que elas não vejam a discrepância entre a Sagrada Escritura e a instituição. Para tanto está a maldita Inquisição, tá certo? Que é responsável inclusive por perseguir aqueles que queriam ler, os valdenses, por exemplo, que queriam viver, pautar a sua vida conforme a Escritura, e eles perseguiam. E a já referida venda de indulgências associada à já estabelecida crença no purgatório, e por meio das quais Tetzel
laborava por encher os cofres do Vaticano, mesmo que para isso lançasse definitivamente as almas à condenação na mentira, que desde 1190 engana o povo com falsas esperanças ligadas a tais indulgências. Prosseguiram as deformações na antiga estrutura da igreja por meio de outras modificações que cada vez mais distanciavam o povo da igreja fundada ao pé da cruz, e enfim as mudanças penetram. E aí vamos dar continuidade, mas somente para ler a lista aqui. Oração pelos mortos, purgatório, confissão dos pecados ao padre. Então agora o sacerdote, ele detém poder de perdão sobre os pecados. Então não há mais o conceito bíblico no qual você se arrepende. Aquele que se arrepende, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tá certo? Um arrependimento verdadeiro para perdão da parte de Deus. E aí você tem a situação na qual Cristo recomenda, em algumas situações, confissão, tá certo? A igreja, por exemplo. Mas aqui você tem outra situação na qual você é obrigado a confessar ao sacerdote, porque o perdão tem que ser emitido pelo sacerdote. Então a igreja, ela se julga detentora do poder salvífico sobre as pessoas, e não mais a pessoa bendita de Cristo Jesus. E sim a igreja por meio de seus representantes, os sacerdotes. Por isso que Lutero, um dos livros dele, vai bater em cima da questão do sacerdócio universal dos cristãos, devolvendo ao povo aquilo que foi adquirido por Cristo, o acesso direto a Deus. A Assunção de Maria, que é um conteúdo de um livro apócrifo, tá? E foi incorporado como doutrina. Canonização dos santos, que é sincretismo com o paganismo. Celibato sacerdotal, que é algo que está ligado ao interesse político dessa instituição. Você tem, inclusive, um concílio no qual o Papa Latino teve grandes problemas com o Patriarca do Oriente, porque lá eles entendiam que se alguém já fosse casado, poderia até entrar para o sacerdócio sem abandonar seu casamento. Ele só não poderia prosseguir na hierarquia eclesiástica, chegando até bispo. Então ele não conseguiria se tornar um bispo, mas ele poderia ser um padre ou assumir até outras funções dentro do corpo eclesiástico, mesmo casado, o que para o catolicismo romano era impossível. Eles exigiam o celibato total dos sacerdotes, mesmo que houvessem aparecido e continuam aparecendo tantos escândalos em relação à imposição desse celibato que é antibíblico. O que Paulo diz na sua carta é apenas uma recomendação para aqueles que puderem serem como ele mesmo estava sendo. Estava sem mulher, sem esposa, porque estava totalmente dedicado às missões. Então ele trouxe isso como recomendação e não como imposição, como esta igreja fez, como essa igreja continua fazendo. Santa Inquisição, que de santo não tem nada, né? A maldita Inquisição. A indulgência é regulamentada, né? A forma de extorquir o povo por meio do medo, por meio da coerção, por meio de promessas de coisas que eles não podem entregar, que é a salvação, a vida eterna, tá certo? Um lugar nas mansões celestiais, de graça receber-se, de graça dai, como disse Paulo, mas eles venderam por meio das indulgências. Proibição da leitura da Bíblia por leigos foi explicitamente proibida, tá ok? Inclusive os vernáculos todos proibidos, não podia traduzir a Bíblia para a língua das pessoas, apenas em latim, e mesmo em latim também foi proibida a leitura aos leigos. Declaração de única igreja capaz de proporcionar salvação, que toda a salvação era detida dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, apenas esta igreja detinha a salvação, como se a salvação houvesse sido perdida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo e entregue a esta igreja, né? Como se eles tivessem tomado isso de Cristo. Oração à Ave Maria, então você tem a incorporação disso que é antibíblico. O pão foi eliminado pela hóstia e o cálice ficou restrito aos sacerdotes. E também a infalibilidade papal, que é uma das doutrinas heréticas deste movimento. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui para pegar a continuidade. Fundado ao pé da cruz, e enfim as mudanças penetraram tão profundamente no âmago dessa instituição que acabam por alterar também a mesa do Senhor, substituindo então o pão como memorial do corpo de Cristo pela hóstia em 1200. Até houve uma questão que contribuiu com o cisma entre a Igreja do Ocidente e a do Oriente, que é a questão da hóstia ser
feita como pão asmo, né, sem fermento, ou com fermento. Então houve essa questão. Houve também a questão em torno da data, né, da Páscoa, a celebração da Páscoa. Se seria um dia fixo, seria um dia flutuante. Então tudo isso foram questões que foram surgindo ao longo da história e que levaram a um cisma entre a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa do Oriente. Pela hóstia em 1200. Em 1216 dá-se início à chamada confissão auricular como medida indispensável para a obtenção de perdão dos pecados, o que passou a estar a cargo de sacerdotes autorizados que os ministravam acompanhados de meras práticas penitenciais. Então você não tem mais um arrependimento sincero, tá certo? Para um perdão de Cristo e uma purificação por meio do seu sangue. Você tem agora a implementação de ideias de penitência, na qual a igreja detém parte do poder salvífico e o próprio fiel também, por meio das suas penitências, conquista a salvação, contrariando flagrantemente aquilo que Paulo diz, que a salvação não é por obras, mas apenas pela fé. Aqui a salvação, no conceito católico, a salvação é também por obras de penitência. Assim fica soterrada a pregação acerca da graça e da comunhão com Deus, aquele que tem todo o poder do perdão. Mas nessa época o perdão e a salvação eram monopolizados pela instituição que se arroga como detentora da salvação ou condenação das almas. Aliás, ameaçou muitos reis desses reinos bárbaros com a excomunhão. E quando esteve de fato com o poder concentrado, chegou um momento em que não tinha mais, né, esse poder. Quando Filipe o Belo desafia abertamente, né, o Papa, inclusive o prende, né, ali chegando a morrer na cadeia. E aí você vai ter a situação do cativeiro do papado, né, em Avignon, transferido de Roma para Avignon. Mas durante muito tempo o Papa detinha de fato o poder sobre a consciência desses reis, ameaçando-os com a excomunhão. Então, se ele fosse excomungado pela liderança papal, ele estaria totalmente fora da cristandade. E aí os outros monarcas e outros integrantes aí do seu próprio reino se voltariam contra ele, por ele agora estar excomungado da comunhão da igreja, né? Então ele foi desprezado da comunhão da cristandade, e agora ele poderia ser eliminado e morto por qualquer pessoa que fosse. E aí isso colocava a pessoa totalmente desprotegida. E assim houveram reis que de fato se submeteram devido a essas ameaças de excomunhão. E não contente com as alterações já implementadas em relação à ceia e ao culto, prossegue em sua deturpação sobre os símbolos sagrados, impondo a heresia chamada transubstanciação em 1215, que afirmava que a hóstia de fato transformava-se no corpo e o vinho no sangue de Cristo. E todas essas aberrações produziram as fantasias que povoavam a mentalidade da Idade Média, apesar que Lutero prosseguiu com uma heresia semelhante chamada consubstanciação. Tá, ok? Então a gente vai falar melhor dela quando chegarmos na abordagem acerca da reforma, que manteve o povo cativo por longo tempo até que se examinassem e pregassem a verdade por meio da palavra de Deus. Muitos que se levantaram antes de Lutero pregando, asseverando a verdade da palavra de Deus. Tá, ok? Uma vez feito o exame da Escritura e comparado com essas distorções, decidiram pregar a verdade a qualquer custo, mesmo tendo sido perseguidos e mortos, como John Huss, como Wycliffe. Tá, ok? Por volta de 1229, a igreja definitivamente proibia a leitura da Bíblia aos leigos, sendo que, na verdade, a possibilidade de acesso a esse texto sagrado já era escassa, principalmente aos que não conhecessem o latim. Mas isso não bastava, pois a igreja tratou de trabalhar para que fosse a única detentora e autorizada a interpretar os textos, o que manteria o povo submisso à sua ordem e inibiria as lideranças reformistas que já brotavam e acerca das quais vamos tratar melhor logo mais. Em 1546, no Concílio de Trento, a igreja dá sua cartada contra a reforma, acerca da qual não mais poderia usar suas armas de repressão. As traduções bíblicas para o vernáculo se multiplicavam formidavelmente, e a verdade acerca das heresias e sua falta de fundamento bíblico se evidenciavam. Assim, não lhes restou outra opção para defender estas heresias que eles haviam adotado,
como por exemplo a Assunção de Maria, o Purgatório, esse tipo de coisa, oração pelos mortos, defendê-las, né, como práticas autorizadas pela Escritura, senão aumentando a mesma. E por isso mesmo o concílio trata de passar para dentro da linha canônica os textos que jamais foram admitidos como tais, nem pelos judeus, nem por São Jerônimo, tradutor, né, para a Vulgata Latina. Então, nem ele admitia esses textos como sagrados, jamais. Ou outro tradutor dos textos antes deste tal concílio, concílio de Latrão. Aproximando-se já de nossa época, vimos ainda outras deturpações desta velha estrutura, que um dia desviou-se de seu propósito ao tentar mesclar o sagrado com o profano. E por não admitir o questionamento de sua autoridade, por não dar ouvidos aos insistentes apelos dos que se esforçaram por tentar trazê-la à consciência e à submissão à verdade bíblica, continua sua marcha de deturpações, o que levou a sérios e comprometidos, o que levou os sérios, pessoas sérias, né, sérios e comprometidos com a verdade de Deus para fora de seus muros e para dentro do reino de Deus. Ainda em 1854, a Igreja Católica dá mostras de que prosseguem sua sustentação de doutrinas inexistentes à Sagrada Escritura, com a declaração do dogma da Imaculada Conceição, o que segue na linha da Mariolatria, já adotada em 431, e nos mostra o quanto o sincretismo pagão penetrou fundo nessa instituição, que ainda em 1870 declara a infalibilidade do Papa, e em 1950 decretaram a ascensão de Maria, que Maria teria também sido assunta aos céus, né, como Cristo foi relatado em Atos dos Apóstolos, mas em relação a Maria, isso foi relatado em livro apócrifo, ok? Somente livro apócrifo para sustentar esta mentira. A infalibilidade do Papa, a assunção de Maria como marca definitiva de seu desvio e justificação da necessidade da reforma, mesmo com toda a convulsão social causada. Concílio Vaticano II. Então eu queria transmitir para vocês esses conteúdos que eram importantíssimos, tá? Foi uma pesquisa que foi feita a respeito disso e coloca em linha histórica toda essa deturpação pela qual passou a Igreja, que levou ela ao estado em que está na atualidade e que ao longo da história foi causando esses danos, esses prejuízos e foi afastando ela cada vez mais, tá certo, da verdade bíblica. E agora, para fechar nossa aula, nós temos aqui, ó, já abordei a divisão do Império, desenvolvimento do poder da Igreja Romana, no contexto lido, né? Nós temos aí esses pontos que ele destaca, ó, semelhanças com o governo imperial, tá? Semelhanças com o governo imperial. Roma reclamou para si a autoridade apostólica e também mudança da capital. Então você tem esses pontos aqui que são importantes na análise, né, do engrandecimento, tá certo? Desenvolvimento do poder da Igreja Romana. Então a questão da semelhança do governo imperial é que a Igreja na verdade assumiu um vácuo de poder que estava na Roma, né, na Roma imperial. Então a Roma, que a partir da mudança da capital passou a ter governantes cada vez mais fracos, mais incompetentes, e a figura do Papa, que estava muito mais apta, né, muito mais preparada e ligada, né, interagindo diretamente com o povo, passou a assumir a frente, né? Então, com a deposição de Rômulo Augusto, então aí é que o Papa de fato assume a presidência, né? Não de fato, né, mas de direito, né? Ele começa a agir como o administrador, o gestor, né, da situação ali de Roma e da Itália de modo geral. Aí Roma reclama para si a autoridade apostólica, é também a justificativa que eles dão para serem admitidos como a Igreja Universal, como a autoridade universal da cristandade. Então eles alegam uma sucessão papal, uma sucessão de bispos, tá? Eles alegam que Pedro é o primeiro bispo e que em relação a Pedro está dito que ele é a pedra sobre a qual a igreja será edificada. Mesmo que no Evangelho você tenha ali claramente sendo colocado que a igreja é edificada sobre Cristo. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Tu és Pétros, tu és uma pequena pedra, tu és um pedregulho, mas Cristo é a rocha secular sobre a qual a igreja está edificada. A igreja edificada sobre Pedro já teria caído,
porque Pedro não tem força para sustentar o magnífico edifício que é a igreja, mas se edificada sobre Cristo, ela não cai. Agora, essa igreja que supostamente está edificada em Pedro, já está caída há muito tempo da fé, já está caída há muito tempo da verdade do evangelho, tá ok? Então eles alegam que Pedro é o primeiro papa, né, o primeiro bispo, e nessa linha sucessória eles têm então a autoridade de governo sobre toda a cristandade, a partir dessa má interpretação dos textos da Sagrada Escritura. Aí você tem a questão da mudança da capital, que cria esse vácuo de poder que a gente estava analisando, uma vez que a administração principal foi para Constantinopla. O imperador está lá, os sucessores do imperador, que de fato têm o poder, estão lá. Os grandes integrantes do governo migraram para lá e aqui ficou só o resto. E aí, aqueles representantes, né, que não tinham mais a glória passada do Império Romano, ficaram ali, não tinham mais nenhuma expressão, e quem começa a assumir a dianteira disso é o Papa de Roma, tá certo? O Bispo de Roma. E aí você tem esse quadro que eu coloquei aqui, né, que eu pesquisei, né, e coloquei em ordem, para a gente entender o processo histórico de engrandecimento do poder da Igreja Romana. Então o próximo ponto será acerca do monasticismo, e aqui eu quero concluir esta abordagem em relação ao engrandecimento do poder da Igreja de Roma. Em princípio, o termo Papa não era exclusivo ao Bispo de Roma. Papa, ou equivalente a papai, é um termo carinhoso, né, para se falar acerca do pai, sendo aplicado costumeiramente a grandes bispos, grandes homens de Deus, tais como Cipriano de Cartago e Atanásio. Eles também eram chamados nas cartas de Papa, porque era um termo carinhoso, um termo, né, íntimo, para se referir a esses que eram tidos como verdadeiros pais da fé, pais da igreja. Inclusive tem tem uma literatura que é da época patrística, tá certo? Que está ligada a estes pais da fé, tá ok? Esses que eram líderes, né? Grandes líderes e grandes pais da cristandade. Então o Papa não era especificamente o Papa de Roma. Esses grandes homens eram chamados também de papas. Quase todos os teólogos católicos e protestantes concordam que Pedro esteve em Roma. O que não está claro é a suposta transferência de sua autoridade apostólica a algum bispo local. E aí, analisando a questão de Pedro, a gente viu que até no concílio de Jerusalém, que é o primeiro concílio, tá certo? No local onde estão reunidos os apóstolos, tá certo? Você tem ali Pedro como uma importante figura, uma coluna da igreja, mas não como líder. Então Pedro, inclusive, pede a palavra, dá um grande testemunho. Esse testemunho, de fato, pesa em favor de Paulo, de Barnabé, de Silas, né, que estavam na missão direta aos gentios. Mas Pedro não é o que dá a palavra final, e sim Tiago. Tá certo? Tiago, irmão do Senhor. Então ele que dá a palavra final e elabora o documento, tá certo? Que iria circular entre as igrejas, determinando ali, não que fosse implantado, né, imposto a eles guardar a lei mosaica, porque a salvação é pela graça em Cristo Jesus, mas apenas algumas recomendações para não entrarem em atrito com aqueles que são oriundos do judaísmo e que integram agora a igreja. Então você vê Tiago dando a palavra final, não Pedro. Ok? Outra questão também sucessória diz respeito à discrepância existente entre listas de sucessões, algumas afirmando que Clemente sucedeu a Pedro, o que na verdade levanta a questão de que possivelmente ter o governo eclesiástico de Roma, em um primeiro momento, não ter sido monárquico, poder na mão de um papa, e sim colegiado, sendo presidido por um grupo de bispos. Aí você tem algumas discrepâncias, uns dizem que foi Lino, outros dizem que foi Clemente. E é possível que, na verdade, os dois estivessem, juntamente com outros até, estivessem na presidência da Igreja de Roma naquele período, tá certo? 64 após, né? Aquele período em que eles estiveram envolvidos na obra ali na Igreja Romana. Então é possível que, num primeiro momento, a estrutura de governo da Igreja Romana nem fosse monárquica, concentrando poder na mão de um representante que governasse ali toda aquela situação. E também, em momento algum, está claro qualquer transferência de autoridade apostólica.
linha de continuidade deste para com os demais e fazendo deles governantes da cristandade. Essa ideia de uma igreja governante da cristandade só surge posteriormente, tá certo? Só surge quando a igreja de Roma começa a se engrandecer politicamente e começa agora a cobiçar o governo sobre todas as demais sés, né? Sobre todas as demais dioceses, ok? Então só futuramente é que vai surgir isso. Isso surge posteriormente, devido à ganância, né, daqueles que agora entendem que tem condições de estabelecer seu domínio, seu poder. E aí começam a tentar justificar isso. Também observa-se a questão de haver um total silêncio quanto à história e sucessões de bispos romanos desde Nero, de 62 da era cristã, até a Epístola de Clemente, em 96, o que denota que não ocorria algo tão relevante nesse período. Então, se essa história acerca dessa sucessão, dessa linha de continuidade dos bispos, né, da transferência de autoridade apostólica e da sua superioridade em relação às outras sedes, se isso fosse verdadeiramente relevante, haveriam registros detalhados, haveria muito mais ênfase, né, haveria muito mais luz sobre isso, mas é um verdadeiro silêncio entre 62 e 96, quando Clemente nos diz alguma coisa acerca do que acontecia ali na igreja romana, tá certo? Mas antes disso, total silêncio. O que é estranho, né? Uma vez que Roma vai se arrogar como a igreja universal, né? Como a autoridade universal sobre as igrejas. A autoridade essa que em momento algum do Novo Testamento é confirmada, tá ok? No Novo Testamento você não tem igrejas que governam sobre igrejas. Você não tem a necessidade em momento algum do Novo Testamento da centralização das igrejas. Você tem algumas igrejas que são subordinadas por serem, vamos dizer assim, administrada por aqueles bispos, né, por aqueles presbíteros, por aqueles apóstolos que estavam em determinado lugar. Então você tem, por exemplo, a igreja de Éfeso que recebe a carta, e a carta de Éfeso, conforme a estrutura mesmo dela, provavelmente é uma carta circular. Então ela é destinada à igreja de Éfeso, porque era uma grande sede, era uma central daquela região, que ia fazer circular entre Colossos, Icônio, Listra, Derbe, tá certo? Filadélfia, Laodiceia, ia fazer circular entre aquelas igrejas, porque era a sede daquele local. Tá certo? Então você tem essa situação, mas a igreja de Corinto não tem nada a ver com Éfeso, não dá pitaco na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso não dá opinião em Tessalônica. Então você não tem no Novo Testamento essa necessidade. Se isso fosse importante, haveria sim alguma orientação. É necessário que vocês se reúnam, que vocês votem para escolher um representante, um vigário, né, conforme eles mesmos colocam depois, que o Papa é o vigário de Cristo, o vigário substituto, que Cristo está no trono no céu e o Papa está no trono, no palácio de São Pedro e São Paulo, governando no lugar de Cristo. Aonde você tem no Novo Testamento subsídio para isso? Pelo contrário, Cristo coloca um antagonismo em relação a isso. Quando eles buscam ali saber quem é o maior entre eles, Cristo vai pôr uma criança no meio deles e fala: quem não se tornar como esta criança não pode entrar no reino de Deus. Entre vós não será como é entre os ímpios, entre os pagãos, que uns tendo se impor sobre os outros, mas quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o maior, seja o servo. E aí ele inverte totalmente a lógica. Quem quiser crescer ministerialmente na igreja de Cristo tem que ser servo, tem que servir aos demais, não se colocar como imperador de todos eles. Isso é completamente pagão, completamente mundano. Também se observa que em primeiro momento Roma não representava um centro de grande importância para a cristandade, nem numericamente, nem teologicamente, sendo Antioquia e Alexandria os maiores centros, e a África Latina o líder no ensino teológico com importantes teólogos como Agostinho, Cipriano e Tertuliano. Aí você tem esse mapa. Você tem as 5 sés apostólicas, sendo Roma apenas uma delas, e nem a mais importante, tá ok? Então você tem Roma, você tem Alexandria, tá certo? Você tem Jerusalém, Antioquia e Constantinopla. Aí Roma, o privilégio dela em relação a Constantinopla é que ela tem história, então ela consegue fazer menção a apóstolos que estiveram ali, fazer menção a continuadores
desta obra, enquanto que Constantinopla, né, era artificial, foi montada pelo imperador a partir de interesses políticos, ali foi instaurada a igreja. Então ela tinha poder dentro da cristandade, não tanto por tradição religiosa, por história religiosa, e sim por tomar de empréstimo o poder político, né, o poder de capital, o poder de ser o centro, né, daquela porção importante do Império Romano. Antioquia tinha mais autoridade que todas elas, por ela sim ter autoridade como histórica, né, autoridade cristã histórica. Jerusalém, que era apenas figurativo nessa época, porque já estava muito enfraquecida, né, o cristianismo ali estava presente, mas não tinha mais qualquer influência, e Alexandria ainda era um centro muito importante e um centro inclusive teológico muito importante. Aí você tem uma disputa, né, medindo forças, Alexandria e Antioquia. Alexandria a partir da chamada didascália, tá certo? E da implantação da teologia com ênfase na alegoria, a partir da escola de Orígenes, tá ok? E Antioquia, que fazia frente a isso com uma escola mais literal. E aí, claro que Antioquia vai sofrer um prejuízo, porque muitos dos seus representantes depois vão adotar linhas de pensamento que vão ser declaradas como heréticas, como por exemplo o nestorianismo. E aí vai cair em desgraça, né, a teologia antioquena, a interpretação mais literal da Sagrada Escritura. E aí Alexandria prevalece durante um tempo, até que Alexandria cai, né, diante das perseguições, ficando Roma e Constantinopla. Constantinopla está subordinada extraordinariamente ao imperador. Então o patriarca de Constantinopla não consegue uma ascensão de poder como consegue o Papa de Roma. Porque o patriarca de Constantinopla está subordinado ao imperador. Então ele não dá pitaco em questões políticas, pelo contrário, é o imperador que dá opinião dentro de questões eclesiásticas. Então você tem o patriarca de Constantinopla que não consegue uma ascensão de poder, enquanto que o Papa de Roma tem total liberdade. Além do imperador não falar nada em relação à religião, ele não falava nada em relação a nada, porque ele estava cada vez mais enfraquecido, até que de fato cai diante dos bárbaros, e o Papa começa a interagir com esses reis bárbaros e cada vez mais ter uma ascensão de poder, até que começa a ter um poder não só eclesiástico, como também um poder político, tá ok? Só para entender aí a relação entre essas igrejas. Aqui você tem a área de influência, né, de cada uma delas. Olha Roma. Olha o que fica para Roma. Todo o oeste aí, né, com vastos territórios da Europa que vão se tornar reinos, né, a partir dessas intervenções bárbaras. Norte da África, né, boa parte do norte da África. Constantinopla fica cercada aí, né, fica relegada aí aos territórios de influência do Império Bizantino, até que esse império vai sendo pressionado, né, encolhido. Aí você tem a área de influência da igreja de Antioquia, ok? Que está em marrom, né? A igreja de Antioquia. Então o patriarca de Constantinopla não dava pitaco na administração da igreja de Antioquia, ok? Você tem a igreja de Jerusalém, que ainda está presente. Você tem o patriarca de Alexandria. E você tem outras até que vão surgindo, da Geórgia, da Armênia. A Armênia, inclusive, é o primeiro reino a declarar-se cristão, de fato, como um reino cristão, ok? E outros no Oriente, né, indo aí pela Mesopotâmia, para sul do Iraque da atualidade, né? Mas você tem aí esses patriarcas administrando suas regiões, administrando as igrejas que estão ligadas aí à sua autoridade, até que Roma começa a ter uma ascensão de poder e começa a querer de fato interferir na administração de todas as demais regiões, começa a cobiçar a administração dessas outras regiões, tá ok? Dando continuidade aqui, estamos caminhando para o final da nossa aula. Temos, o bispo de Roma começa a ter relevância política, né, em Roma, a partir de Leão I. Em 452, a Itália é invadida por Átila, o Huno, e o Papa é a única autoridade da cidade que vai negociar com o conquistador. Então reúne uma corte
E em vez de a figura do imperador, que com certeza ficou escondido embaixo da cama, tremendo de medo, foi o Papa como uma representação não somente eclesiástica, mas também política. E foi negociar com Átila para que este não invadisse a cidade. Certamente pagaram tributos, né? E ele conseguiu poupar Roma desta invasão. Aí, aos olhos de todos o povo, né, e as famílias aristocráticas daquela cidade, quem era a autoridade agora? A autoridade agora é o Papa. A autoridade agora é o líder da igreja, tá ok? E o Papa é a única autoridade da cidade que vai negociar com o conquistador e consegue demovê-lo do intuito de invadir a antiga gloriosa capital do Império. Olha a situação na qual Roma se encontrava, né? Em 455, Genserico, o vândalo, também marcha contra Roma. Inclusive, os vândalos haviam sido contratados pelos romanos como mercenários. Por quê? Toda aquela glória, aquele poderio bélico que Roma já teve, estava fracassado. Então você até tem tropas romanas que estão estacionadas em outros lugares, mas eles nem se dão o trabalho de vir até a capital para auxiliar a cidade, né? Talvez nem possam, né, se deslocar para vir auxiliar a cidade. Então eles têm que contratar força mercenária dos vândalos. Aí quando os vândalos se instalam ali para defender Roma, passado um tempo eles se voltam eles mesmos contra Roma. Uma vez que Roma está vulnerável, né, por que não, uma vez que está ali a chance, né, por que não dominá-la, né? Aí você tem Genserico, que tem essa brilhante ideia, em 455. Também marcha contra Roma. O Papa consegue apenas convencê-lo a não destruir totalmente a cidade e poupar as igrejas, mas a cidade foi duramente saqueada. Aí muitos se escondem dentro das igrejas, né, para não serem mortos, e surge uma acusação dos romanos contra os cristãos, dizendo que a queda de Roma deu-se à cristianização, né, porque os deuses pararam de ser adorados e estavam castigando agora a sociedade romana. E Agostinho, no livro A Cidade de Deus, faz uma brilhante defesa, mostrando ao longo de toda a história que os próprios romanos já estavam perdendo totalmente a moral, os costumes, os bons costumes, né? E eles mesmos já não tinham qualquer tipo de reverência ante as suas deidades, que na verdade, mesmo que tivessem reverência, não fariam nada porque são falsos deuses, tá ok? Então Agostinho deixa isso muito claro, que na verdade eles deveriam agradecer a presença cristã ali, que pôde de fato interagir com esses conquistadores e pôde trazer pelo menos algum bem para os romanos, né? Fazendo com que muitos deles sobrevivessem. Então, graças aos cristãos presentes ali. O Papa Leão I, de fato, acreditava ser destinado por Deus a ser o líder da igreja no Ocidente. Encontrou espaço para isso na situação anárquica de Roma, o vácuo de poder, o que não aconteceu em Constantinopla. Você tem um poder imperial concentrado lá, e aí você tem um patriarca de lá tratando das questões da igreja, mas não estendendo um braço para a política, porque você já tem fortes governantes lá, e inclusive tendo muitas das vezes que pisar em ovos nesse relacionamento com o imperador, porque muitas das vezes o imperador em alguns momentos se deixava levar por algumas heresias, algumas seitas. Você teve um imperador que se tornou monofisista, tá certo? Que acreditava que na verdade não havia Pai, Filho e Espírito Santo, havia apenas um ser que às vezes fingia que era um, às vezes fingia que era outro. Então você tinha aí imperadores adotando esse tipo de heresia e outros que adotaram o arianismo. O arianismo também chegou a conseguir influência, né, junto ao Império Bizantino. E aí muitos desses patriarcas se viram em graves problemas. Você tem Inácio, você tem Crisóstomo, que tiveram graves problemas com certos imperadores bizantinos, tá, ok? Enquanto que isso não acontecia em relação ao Papa, porque ele dominava ali. O problema dele eram as invasões por parte de outros povos. Então você tinha, quando o Papa de fato começou a organizar e a gerir, tá certo, aquele território, ele teve muito problema com os lombardos. Então os lombardos se organizaram para tentar ascender ao poder. Uma vez que Roma agora estava obliterada, eles queriam se colocar como uma nova força. E eles marchavam muitas vezes contra os domínios do Papa.
E aí o Papa pediu auxílio para o patriarca, e foi a pior besteira que ele fez. Porque aí ele se colocou durante certo tempo debaixo também da autoridade do imperador bizantino. O imperador bizantino começou a ditar as regras ali também, como ele fazia com o patriarca em Constantinopla. Seguiu-se após o pontificado de Hilário e depois Simplício, quando em 476 Odoacro enfim depõe o inexpressivo imperador romano Rômulo Augusto, a época em que cai de fato o último imperador romano. Após esse período seguiram outros muito caóticos, com um cisma entre o Papa Félix e o patriarca Cássio. Então, o cisma, que vai ser definitivo em 1046, ele foi construindo ao longo de muitas escaramuças, muitos desentendimentos. Você tem um primeiro aqui, ó, o Papa Félix III e o patriarca Cássio de Constantinopla, tá certo? Eles como que romperam relações, né? Houve um cisma entre eles. Aí você tem a disputa de poder. Você tem muito da questão da disputa de poder, desentendimento em relação a práticas, em relação a doutrinas, em relação a apoios, a perseguição de certos grupos hereges. Um queria a eliminação total, o outro começava a interagir um pouco com esse grupo. Então, esses desentendimentos foram minando esse relacionamento até que veio o cisma definitivo em 1046. O que foi resolvido quando a Itália foi invadida, agora por Teodorico, dos godos, que eram arianos, ok? Era uma força que estava muito ligada aos arianos, que negavam que Cristo fosse Deus, que diziam que Cristo era apenas um maior dos seres criados, mas que era também um ser criado, que houve um momento que ele não existiu. Testemunho de Jeová da época, né? Estes foram arianos, esses eram arianos. E o Papa Osmíadas viu a necessidade de se aproximar do imperador Justino de Constantinopla. Este foi sucedido por Justiniano, que em 526, quando morre Teodorico, envia Belisário, seu general, tá certo? Para estabelecer o seu domínio sobre a Itália e Ravenna. Ravenna vai ser uma grande representatividade de Constantinopla no território italiano. Inclusive, Constantinopla vai, quando o Papa começa a querer sua liberdade, né, sua independência, em relação à influência de Constantinopla, eles acionam suas forças que estão em Ravenna. E elas vão e tentam aí sempre impor sua autoridade sobre Roma, impor sua autoridade sobre o Papa, sobre os domínios do Papa ali em Roma. Quando este, enfim, domina, o papado romano agora vê-se submetido à influência bizantina, tendo inclusive que lhe entregar os rendimentos da igreja, colocar tudo na mão do imperador em Constantinopla, como fazia o patriarca em relação à igreja. Então a igreja tinha que comer na mão do Estado. Essa era a questão. Pouco tempo após, Roma e Ravenna são atacados pelos lombardos e agora o Papa Pelágio II negocia direto com os francos. Olha a aproximação com os franceses. Então, aquilo que futuramente, na época de Felipe o Belo, vai ser uma tragédia para Roma, porque Felipe o Belo vai invadir e vai depor o Papa e prendê-lo, e ele vai morrer na cadeia, ele vai nomear o próximo Papa lá em Avignon para ficar debaixo da sua autoridade. Num primeiro momento foi uma aproximação que foi benéfica para ele, porque ele começou a pedir ajuda dos francos em vez de pedir ajuda de Constantinopla. Então ele queria, uma vez que os francos estavam mais distantes, tinham que atravessar os Alpes, então ele viria com as suas tropas, iria combater os lombardos, iria estabelecer sua influência em boa parte daquele território, mas, de acordo com as pretensões de Roma, iria deixar os estados papais, tanto Roma quanto os territórios administrados diretamente pelo Papa. E o Papa ia ficar com seu grande país, né, livre, e os francos iam estabelecer alguma influência ali naquela região, combatendo os lombardos. Então ele começou a fazer esta negociação, né, atraindo os francos agora como uma força protetora para o papado. E aí, com esse tipo de relacionamento, você vai ter daqui para frente um maior engrandecimento quando, enfim, o Papa liberta-se totalmente da influência de Constantinopla. Inclusive, uma coisa que eu não disse, durante todas essas sucessões, tá certo? Desde os primeiros até o Papa que estamos abordando agora, que é Pelágio II, você tem, toda vez que se elege um Papa,
ele pede a aprovação, o reconhecimento. É que nem um país, surgiu um país, pronto, tem que ter o reconhecimento da ONU. Então, ou então aconteceu um golpe de Estado, mudou ali o sistema político, saiu de uma ditadura, agora uma democracia de novo. Aí elegeu um presidente. Pronto, aquele presidente tem que ser reconhecido pelos países, né? Então assim também acontecia com o Papa em Roma. Alguém elege um Papa, pronto, mas ele precisa ser reconhecido como tal pelo imperador que está em Constantinopla. Isso aconteceu durante muitas vezes, até que vai chegar um momento em que o Papa já não vai dar vai dar a mínima se o imperador reconhece ou não, porque ele agora está associado com outra força, tá certo? Com outro poderio, que são, por exemplo, os francos, que é uma associação que estamos começando a ver aqui. Tudo começou aqui, ó, a reunião de Leão I com, tá certo? O Átila, né? Com Átila dos hunos, né? Com Átila. Então você tem aí, em vez de ir uma representação romana, né, da autoridade imperial romana, quem foi uma autoridade eclesiástica, foi Leão I, né, que negociou com Átila para não invadir Roma, ok? E aí você tem essa situação, né, que foi abordada ali, e aqui quando a igreja começa aí sua batalha contra as heresias, essa é uma batalha contra os hereges. A gente vai ver isso melhor acerca de controvérsias e concílios, tá ok? Estamos encerrando a aula, fizemos aqui essas abordagens, e para a próxima aula vamos adentrar então a esse tema, controvérsias e concílios, quando você tem a questão dos arianos, dos monofisistas, houveram imperadores, tá certo? Imperadores bizantinos que se tornaram monofisistas, pelagianismo, que foi uma importante questão também dentro da igreja, tá ok? Foi amplamente discutida, e Agostinho depois vai escrever obras muito importantes atacando, tá certo? O pelagianismo. Você vai ter a Graça de Agostinho, importantes obras, né, que ele constrói atacando essa visão pelagiana. Os valdenses, albigenses, que já é um período posterior, próximo da Reforma, e os nicolaítas também vão ser alvo aí da perseguição da igreja, em alguns momentos defendendo de fato a doutrina, e em outros momentos defendendo apenas posicionamento político, querendo ser a total detentora do poder, tá ok? Então, próxima aula, vamos adentrar a esta questão das controvérsias e concílios. Encerramos a nossa aula falando acerca do engrandecimento do poder do papado latino, explicando aí toda a estrutura, tá ok? A disputa dele, né, com relação às outras sés apostólicas, né, e o seu engrandecimento devido à situação política, o bom aproveitamento disso, e o relacionamento que começou a estabelecer com outras forças de poder à parte de Constantinopla. Agradeço a você por ter permanecido até o final dessa aula. Peço para que você dê um like no vídeo, que você compartilhe e inscreva-se no canal. E que o Senhor Jesus continue abençoando poderosamente a sua vida. Prossiga nos seus estudos, vão além, porque tem muito mais conteúdo pela frente para falarmos acerca da história do cristianismo. Muito obrigado e com Deus.